Seja bem-vindo a mais um podcast, Rodrigo Cast, Timóteo Cast, e nós estamos aqui entre amigos. Seja bem-vindo para você que fala de São Paulo, extensão de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, para você que está de perto, está longe, fica aqui conosco, participando aqui dessa live podcast, que eu creio que você vai ser grandemente abençoado, tá bom? Está aqui do meu lado o pastor Adriel e o pastor Rodrigo Timóteo. Pastor Adriel, expõe aí a sua ideia, o que você defende sobre a iminência. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é uma honra imensurável estar aqui juntamente com esses pastores, homens de Deus, para tratar do assunto de uma doutrina que não é nova, uma doutrina que sempre existiu, que foi abordada pelo próprio Cristo, apóstolo Paulo, João e homens teólogos que são referências na nossa nação, como o pastor Júlio Fraga, pastor Ivan, pastor Elias, entre outros. Eu vim tratar aqui sobre o assunto do arrebatamento, sobre a doutrina da iminência. O que é a doutrina da iminência? É o que o arrebatamento acontecerá a qualquer momento, sem necessidade de data, nem glória ou algum sinal profético. Ou seja, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Pastor Rodrigo, você defende a questão de que o arrebatamento traz aspectos de sinais. O que você tem a dizer com relação à fala do pastor Adriel sobre os sinais? O que você defende? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, prazer estar junto com os irmãos. Eu acredito que próximo ao arrebatamento tem sinais e temos essa impressão, pois estamos vivendo, na minha opinião, na minha ideia, estamos vivendo esse período próximo ao arrebatamento da igreja. Qualquer irmão piedoso, irmão do ciclo de oração, o pastor, o presbítero, tem essa impressão nas Assembleias de Deus, não vou falar todos, mas, biblicamente falando, na teologia pré-tribulacionista, escatologia, a gente acredita que 7 anos antes da manifestação visível de Cristo, lá em Zacarias 14, verso 4, Apocalipse capítulo 19, verso 11 em diante, 7 anos antes haverá o arrebatamento da igreja. E antes desse período de tribulação de 7 anos, a igreja será arrebatada. Mas depois do arrebatamento, o anticristo ele vai aparecer na terra e ele vai fazer um acordo de paz, Daniel 9, 27. Sabendo disso, nós temos ideia, conforme os textos apresentam, de como será isso. E como que isso será? A Bíblia nos dá, Mateus 24, ali, o princípio de dores, nos dá sinais de como isso será. O contexto de Israel, quando Israel volta a ser nação, por estar há anos fora da sua região, do local ali em Israel, na Palestina, Israel estava espalhado por todo o mundo. Sabemos que uma profecia de se cumprir quando Israel volta a ser nação, no ano de 1948, que é Isaías, capítulo de número 66, verso 7 e o verso de número 8. Pode uma nação nascer em um só dia? Assim aconteceu com Sião. Então, baseado nisso, eu entendo e tenho impressão bíblica diante dos fatos que estão se cumprindo nos nossos olhos, sinais em Mateus 24, sinais que o próprio Jesus falou que não passariam essa geração sem que veja esses sinais. E eu entendo que eu estou vivendo a geração que não vai provar da morte, mas vai ser arrebatada. Pastor Adriel, eu quero deixar para você fazer a pergunta com relação à defesa da iminência para o pastor Rodrigo. Fique à vontade, 1 minuto. O que fazer com textos que Jesus alerta a igreja do Senhor a estar de vigilância se o arrebatamento não é iminente? Jesus ele mesmo vai dizer: não sabeis a hora, nem o dia. O que fazer então com o texto que Jesus disse em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 7: eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que atende as palavras da profecia desse livro. No versículo também 20, aquele que dá testemunho dessas palavras afirma com toda certeza: vem rapidamente. Amém? Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai tratar sobre a doutrina da iminência. Jesus Cristo vai tratar da doutrina da iminência em Mateus 24, a partir do versículo 35 em diante, falando sobre a importância da gente vigiar, da gente estar aperceptível, conscientizando a igreja do Senhor, os irmãos, a gente está preparado. Se a gente descartar a doutrina da iminência, ou seja, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, se a gente descartar essa doutrina e necessita de um sinal para o arrebatamento acontecer, então a igreja está limitada a sinais e não cativa em obediência, em submissão à soberania de Deus.
Então, o arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora, apesar de sinais existir, sempre existirão. O arrebatamento não está limitado a nenhum sinal profético, a nenhuma especulação humana, a nenhum cálculo humano. Pastor Rodrigo, responde. A escatologia, meus irmãos, ela é interpretativa, certo? Dentro da nossa divergência aqui sobre acreditar na iminência, e eu acreditar que há sinais, e a iminência, a doutrina, né, o conjunto de ideias da iminência, acredita que não necessita de sinais. Realmente eu acredito que não há uma responsabilidade de um sinal acontecer para o arrebatamento chegar. Todavia, o contexto 7 anos antes da vinda de Cristo mostra que tem coisas que precisarão estar em curso. Por exemplo, Israel voltou a ser nação, já está lá, já há projetos para a reconstrução, já há materiais para a reconstrução do terceiro templo, e sabemos que isso só será possível com um acordo que será feito em Daniel capítulo 9, 27, que inicia o período de 7 anos. Isso é um sinal profético, isso é um sinal que está difícil de acontecer, mas biblicamente o texto mostra que vai acontecer, certo? Porém, todavia, entendemos dentro da visão pré-tribulacionista que a igreja não vai ver o anticristo, que a igreja não vai entrar na grande tribulação. Então entendemos, irmãos, que precisa de um contexto para preparado. Estamos vivendo isso, entendo eu isso, né? Entendo isso. E estamos prestes neste momento. Não sei o dia, realmente, não sei a hora, mas Jesus falou, não passará essa geração. Ele não deu base para o dia, realmente, não deu base para a hora, mas ele disse, essa geração desses sinais, essa geração, desde o princípio de dores, desses sinais que eu citei para vocês, no tempo do fim, essa geração ela não vai passar. E eu faço parte dessa geração. Pastor Michel Adriel, eu queria lançar uma pergunta para você. Fato, uma pergunta. Para o arrebatamento dos santos acontecer, não é necessário sinais Fica uma pergunta. Se o arrebatamento dos santos acontecer, não é necessário sinais, por que há sinais? Interessante em Mateus 24, irmãos, que Jesus vai responder a pergunta dos seus discípulos, a qual, bem sabemos nós, aqui estou sentado em uma mesa de professores, teólogos, pastores e estudantes da palavra do Senhor. E é bem sabido por todos que os apóstolos não conheciam sobre essa doutrina do arrebatamento, que foi revelado pelo apóstolo Paulo, que era um grande mistério. Jesus está tratando em Mateus 24 sobre a sua vinda, e Jesus está falando referente a sinais que vai aumentar, intensificar até o período final, até o período da sua, na verdade, o período da sua vida, que ele virá com a igreja, Apocalipse 19, a partir do versículo de número 11. Sinais sempre aconteceram, por exemplo. A gente vê que fome, guerra, sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Interessante que profecias do Antigo Testamento, muitas se cumpriram, muitas estão se cumprindo e muitas se cumprirão. Só que, todavia, apesar de existir sinais, por exemplo, fome, perseguição, peste, aumento da maldade, esfriamento da dor que sempre existiu, antes que nós nascemos mesmo, todavia o arrebatamento, que é iminente, não está limitado a nenhum desses sinais, que pode acontecer nessa geração, pode acontecer na geração dos nossos filhos, porque a gente sabe muito bem que a gente não pode calcular, não podemos colocar uma data prevista, um horário, porque o próprio Cristo disse, não sabeis a hora nem o dia. Pastor Rodrigo, 1 minuto, faz uma pergunta para o pastor Adriel. Meu irmão, tendo em vista que Israel ele acaba sendo um relógio profético, tendo como base que o centro gravitacional da escatologia é o povo de Israel, sendo que o anticristo terá que invadir essa terra e vai blasfemar lá dentro de Israel, vai fazer o sacrilégio lá dentro do templo e vai perseguir os santos, que no caso são judeus que vão se converter. Como não entender que Israel não é a figueira, sendo que Jesus falou que não passará essa geração, a geração da figueira? Perfeito. Interessante que Jesus, o texto que o pastor Rodrigo está citando aqui em Mateus 24, no seu versículo de número 32 em diante, o que Jesus está falando aqui sobre a figueira, está falando referente ao seu contexto. E ali não está citando que é Israel a figueira. A gente compreende muito bem, por exemplo, o pastor César Cavalcante, o pastor Elias Soares, eles vão compreender que isso é uma linguagem de expressão idiomática. Assim como Jesus vai citar para o seu discípulo
após ele ter falado para o jovem rico amou muito o dinheiro, Jesus falou assim, que os ricos, é difícil que os ricos entrem no reino de Deus. É mais fácil entrar no caminho do que os ricos entrarem no reino de Deus. Ou seja, pessoas que amam a riqueza e estão presas na riqueza. Isso é uma expressão idiomática. Assim também essa expressão que Jesus usa aqui. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui, quando vi todos esses acontecimentos, saber que ele está muito próximo às portas, as folhas começam a brotar, saber que está próximo o verão. Ou seja, como a figueira está nascendo ali, está começando a brotar, é porque é um sinal, apontamento que está próximo o verão. E o contexto aqui é sobre os sinais do período tribulacional. Então, para o senhor, Mateus 24, a igreja está em algum período de Mateus 24? Na verdade, temos 3 divergências sobre Mateus 24. Tem alguns que compreendem que do versículo de número 4 até o versículo número 8, a igreja está inserida, né? Foram pessoas influenciadas pelo teólogo Champion, um teólogo escritor que tem várias teologias sistemáticas. Tem alguns que entre divergência compreendem que em Mateus 24, versículo 4 até o capítulo de número 14, até o versículo de número 14, a igreja está inserida, foi influenciada pelos Scofield, tem até a Bíblia Scofield, e muitos pré-tribulacionistas entendem que a igreja está inserida até o versículo 14. E tem outros pré-tribulacionistas também que compreendem que Mateus 24 é apenas a resposta da pergunta que os apóstolos fez, ou seja, sobre o fim dos tempos, não tem nada a ver com a igreja. Então, para você, essa é a pergunta. Eu compreendo que a igreja está inserida em Mateus 24. Certo. Porque, assim, a minha linha de pensamento é que Israel é o relógio gravitacional da escatologia. Por quê? Porque há uma profecia de Isaías 66, como eu bem citei aqui, em que diz que Israel voltaria a ser nação. E um fato profético é que no ano 70, Mateus 24, verso 1 e 2, vai falar sobre a destruição do templo e a dispersão que houve no povo de Israel. Então, um acontecimento, Israel voltar a ser nação, um acontecimento que, com quase 2.000 anos de história, Israel estava espalhada pelo mundo, e para voltar a ser nação, diz o Wilker, somente agora, nesse tempo, ou seja, a figueira brotou. A figueira voltou para o seu lugar profético para que as profecias se cumpram em Israel. Porque, querendo ou não, aqui a nação central, dentro de Mateus 24, a nação central é Israel. O aparecimento do anticristo tem de ser Israel, a profanação tem de ser Israel, a vinda de Cristo, conforme sabemos, Zacarias 14, verso 4, é em Israel. E Jesus, o próprio Jesus falou, esses sinais, vocês que veem esse sinal, não vai passar essa geração. Mas uma pergunta, pastor Rodrigo, para a vinda de Cristo, é lógico que haverá sinais, né, evidentes, mas eu quero ouvir de você, Para a manifestação do anticristo, antes do anticristo se manifestar, você crê que haverá sinais específicos para a manifestação dele? Qual é a sua posição sobre isso? Antes do anticristo se manifestar, muito boa essa pergunta e me ajuda a responder a minha tese aqui. Entendemos que precisa-se de um cenário geopolítico, certo? Na política, precisa-se da tecnologia estar avançada para que ele possa ter um controle. Conversávamos até sobre isso, sobre a questão que o jeito que o anticristo vai se manifestar é imperialista, né? Exatamente. Então, isso, então ele vai ter que ter esse controle religioso e imperialista. Isso, então ele vai ter que ter esse controle, vai ser o tipo de um império, até dando os últimos 7, né? Ele é o 8º, conforme a própria Bíblia diz, em Apocalipse capítulo número 17, ele é o 8º que vem. Tendo em vista isso, ele vem de uma raiz, certo? Ele vem de uma raiz, e para ele poder se manifestar, tem que tudo estar preparado para ele entrar em cena, certo? E nós estamos vendo que o cenário está ficando propício. Se, por exemplo, isso aqui é especulação, certo? Mas se, por exemplo, estourar uma guerra mundial, né, e o próprio Jesus disse que no fim, perguntaram quais são os sinais do fim, aí Jesus responde, vai ter guerras e rumores de guerras, certo? Quem seria a pessoa perfeita para fazer um acordo com muitos? Não é um acordo só com Israel e com o árabe. Não é acordo só com Israel e com o árabe que não deixa construir o terceiro templo, pastor Wilker. O texto diz um acordo com muitos. Daniel 9, 27. Para acontecer isso é porque vai haver guerras no fim, mas vai aparecer um homem, o anticristo, que vai fazer um acordo com muitos. E aí ele vai se manifestar. Pastor, como você está tratando sobre isso, a pergunta que eu tinha feito para o irmão sobre com relação
para a vinda de Jesus, né, há sinais, né, eu descarto, eu não vou nem colocar o arrebatamento, porque eu defendo a tese do pastor aqui. Né, para que o arrebatamento da igreja aconteça, não é necessário sinais para acontecer, né, mas para a vinda dele no final, haverá sinais, né, comumente para a manifestação dele, que a profecia deve se cumprir. Mas com relação ao anticristo, há sinais que apontam a chegada dele, e quais são esses sinais? Os sinais? Isso. Bom, já vou lançar uma para o senhor, apostasia. Certo. No meu ver, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, a palavra apostasia no verso 3, que o dia do Senhor não virá assim que primeiro vem a apostasia. Eu parto da interpretação de muitos teólogos, né? Tem o pastor Mateus Rangel, hoje que é muito conhecido, pastor Lauganato, né? Marcos Lauganato, pastor doutor Aldeir Nelson Rocha, que a palavra apostasia ali, na verdade, não é abandono da fé, mas é uma retirada. 3 pastores eu citei, você pode colocar agora aí, dar um Google e no Instagram. A palavra retirada que dá a ideia do arrebatamento. Por quê? Porque o verso 5, como o verso 3, como o verso 7, todavia apresenta que o anticristo não pode se manifestar assim que primeiro vem a apostasia ou o entendimento de retirada, que tem uma ideia também de abandono, porque é algo que sai do seu lugar, algo que sai da sua posição, certo? Também o aumento, né, da injustiça, do mistério da injustiça, e aquele que detém será afastado. Então são 3 pontos no mesmo texto, a mesma epígrafe ali, vai trabalhar sobre o mesmo assunto e na mesma ideia, de tirada para poder o anticristo se manifestar, de tirar todas as 3 vezes falando do anticristo, mas tem algo que impede, certo? Então, primeiro a igreja precisa ser arrebatada, ser tirada, o que o detém precisa sair para que ele possa se manifestar. Pastor Michel Adriano, eu quero te fazer uma pergunta aqui, já te lançando a pergunta, né? Se o arrebatamento é iminente, se o arrebatamento da igreja é iminente, o porquê que nem todos vão subir? Boa essa pergunta. Depois eu queria fazer uma pergunta para o pastor Rodrigo, sobre aquilo que ele tratou aqui. Por que nem todos vão subir no arrebatamento? Qual que é os grupos que a Bíblia fala que vai subir para o arrebatamento? Está muito claro que é o apóstolo Paulo que dominava essa doutrina da iminência do arrebatamento em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo número 15 e 16, ele fala que há 2 grupos que vai subir. Primeiro, grupos que morreram em Cristo, e os que estão em Cristo, que aguardam a vida de Cristo, vão ser arrebatados juntamente com os que morreram em Cristo. O grupo que não vai subir, o povo que não vai subir no arrebatamento, são pessoas que estão cativas na iniquidade e não estão em Cristo. Porque a gente podemos estar dentro do templo, podemos estar num grupo onde manifesta a presença do Senhor, mesmo assim não está em Cristo Jesus. Ou seja, resumindo, só vai subir para o arrebatamento quem está de fato em Cristo Jesus. Pastor Adriel faz a pergunta para o pastor Rodrigo, fique à vontade. Vamos lá. Sobre esse tema da iminência, né, ou se haverá sinais. Se haverá sinais, o pastor Rodrigo disse aqui que Israel é o relógio gravitacional da escatologia. Se Israel é o relógio, então é necessário qual o cumprimento de qual sinal, de qual profecia em Israel ou no mundo mesmo para que aconteça o arrebatamento, porque se não é iminente necessita de um sinal. Qual sinal é esse? Sinal para o arrebatamento. Para o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja é que vai desencadear o período tribulacional. Ninguém sabe, disse Jesus, o dia e ninguém sabe a hora, mas sabemos, dentro de uma construção teológica pré-tribulacionista, que 7 anos antes da descida de Jesus Cristo do Monte das Oliveiras, Jesus vem. Sabemos que antes que o anticristo se manifeste, há uma retirada, há algo que o detém para que o anticristo possa se aparecer, para que ele possa fazer esse acordo de paz. Então, antes que ele faça um acordo de paz, vai haver uma movimentação no mundo, que eu acredito ser guerras, que vão ser em todo o mundo por conta do aumento das contrações no princípio das dores, Por quê? Porque o anticristo ele vai se manifestar e vai fazer um acordo com muitos, conforme eu disse. Vai se aumentar o saber. Daniel queria saber naquele tempo o cumprimento, a revelação e o entendimento da profecia. Daniel 12, verso 3. O anjo disse, isso está reservado para o tempo do fim. Sela essas palavras, Daniel. Porque no tempo do fim o saber se multiplicará. Estamos vivendo isso. E quando, olha que interessante isso aqui, vou apresentar uma visão diferente. Quando o anjo fala para ele sobre o saber se multiplicar, não está falando de tecnologia. Eu vou falar. Não está falando de tecnologia. Porque a curiosidade de Daniel é sobre a revelação do que o anjo estava lhe mostrando. Está no texto.
Só fazer uma exegese básica, só ler. Quem sabe de leitura bíblica já tem. O anjo fala para Daniel. Daniel pergunta para o anjo: qual é a revelação disso aqui? Aí ele falou: sela essas palavras, Daniel. Porque no tempo do fim o saber se multiplicará. Eu saber sobre o quê? Sobre isso que eu estou revelando. Ele fala assim: sela um livro, né? Para o tempo do fim. E tanto que esse livro, inclusive você citou, você pode ver que em Apocalipse o próprio Jesus fala para João, o anjo fala para João, né? Não cela. Não cela. Porque é o tempo de revelar. Chegou o tempo de quebrar o lacre, né? Para ser manifesto aquilo que eu não revelei lá atrás. Exatamente, Apocalipse 22:10. Exatamente. Interessante, pastor, o bispo, que o apóstolo Paulo, ele gostaria, e nós temos certeza que ele era tribulacionista, apesar que foi depois disso que abordaram esses temas sistemáticos da teologia. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 15, dizendo assim: afirmando a todo vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estiver vivo, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Paulo aguardava o arrebatamento iminente. Nós, os que estivermos vivos. Paulo tinha a expectação que seria arrebatado, que seria aquela geração do arrebatamento. Ou seja, aqui todos os assuntos que Paulo vai tratar, o próprio Cristo que tratava sobre o processo de vigilância, conscientizando a igreja dele sobre a vigilância, a gente vê que no contexto assim, por assim dizer, não mostra que vai ver um sinal, primeiro vai acontecer isso, e quando acontecer isso, a igreja vai ser arrebatada. Não, porque Jesus traz essa doutrina da iminência, que pode ser a qualquer momento, a qualquer hora. O próprio apóstolo Paulo, ele ansiava, ele almejava ser arrebatado, ele se encontrava pronto. E por isso que é importante essa doutrina da iminência, para os irmãos compreender que pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora. O arrebatamento vai desencadear o período tribulacional. A gente sabe muito bem que com acontecer o arrebatamento, vai ter ali os sinais, a cronologia dos sinais ali. Só que todavia, no arrebatamento iminente, antes do arrebatamento, não necessita nenhum sinal, apesar de existir os sinais, porque o arrebatamento iminente não está limitado a nenhum sinal. E se Israel o relógio cronológico profético, a pergunta ainda fica: qual o sinal que falta para acontecer em Israel, para acontecer no mundo, para que aconteça o arrebatamento? Se o arrebatamento é iminente, não necessita de sinal. E se o arrebatamento, então, não é iminente, necessita de algum sinal. Qual sinal é esse? O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele fala que nos últimos dias o Espírito Santo expressamente diz que os homens apostatarão da fé, certo? Aqui já é abandono da fé. Há sim uma apostasia também, nesse período dos últimos dias. Não fala se é antes ou se é depois, se é durante, só fala que é os últimos dias. Já vi que é uma expressão muito utilizada, na igreja. O próprio Pedro falou e reproduziu, que nos últimos dias o Espírito Santo derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, certo? Conforme Pedro fala. Então essa é uma expressão que era muito utilizada. E essa questão de apostasia, de abandono da fé, é o que estamos vivendo nos nossos dias, certo? Jesus disse em Mateus 24, verso 12, que se multiplicariam os falsos profetas, que viriam muitos falsos profetas no nome dele, tendo em vista que se esse período de Mateus 24, e Jesus fala em Mateus 24, 12, que muitos se escandalizariam, trairiam uns aos outros, o amor se esfriaria, e viriam muitos falsos profetas. Como assim falso profeta depois que a igreja for arrebatada? Como assim, sendo que quem vem em nome de Cristo não é a própria igreja? Não é a própria igreja que vem em nome de Cristo? Quem é perseguido por Cristo, senão a própria igreja? Será que os não crentes vão ser perseguidos ali durante o período de falsa paz? Vão vir em nome de Cristo, sendo que uma igreja já foi retirada? Então, Mateus 24, eu acredito piamente, Mateus 24, do verso de número 3 ao verso de número 14, que a igreja estaria, haja vista também, eu sei, eu entendo, que vai ter pregação do Evangelho eterno pelos anjos em Apocalipse 14, verso 6, mas o próprio texto diz que esse Evangelho será pregado em todo mundo. Quem é que prega o Evangelho senão a igreja? Quem é que prega? A missão de pregar o Evangelho foi dada à igreja, ir por todo mundo e pregar. Então a igreja está inserida em Mateus 24, no princípio das dores. Até porque a igreja, ela recebeu essa resposta do próprio Cristo, que haveria sinais. Perguntaram para Jesus: que sinais haverão na tua vida? E o próprio Cristo começou a falar: haverá guerras, rumores de guerras, mas não vos assusteis, porque isso é princípio de dores, não é o fim. Não é o fim, é princípio de dores. Então, antes da conclusão dos 7 anos, antes de chegar o período do fim, porque o fim está ligado à última semana das 70 semanas de Daniel, o fim está ligado ao cumprimento das 70 semanas, mas Deus está dizendo: antes que chegue esse fim,
certo? Vai haver um princípio de dores, não se assustem, certo? Isso colabora com a independência que você falou aqui, pastor Pedro. Por quê? Vamos lá. Interessante que no período tribulacional, tanto o gentil, porque o propósito de Israel é tratar com as nações, certo? Tanto o gentil vai se converter ao cristianismo, a Cristo, na verdade, vai se converter, os judeus vai reconhecer o Messias, que eles rejeitaram, vai reconhecer o Messias. Interessante que pessoas desviadas, que não vão subir no arrebatamento, vai ficar no período tribulacional e vai conhecer toda a doutrina escatológica, toda a palavra do Senhor. Isso, e vai se converter a Cristo Jesus alguns. Interessante que, então, vai ter pessoas que vão morrer no período tribulacional, por causa de Cristo Jesus, por causa do Messias. Vai ter morte, então, no período tribulacional também. Interessante que o pastor Rodrigo está afirmando aqui que ele compreende que a igreja está do versículo 4 até o versículo 14. E a fala do pastor Rodrigo Timóteo falou que esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, habitado como testemunho de todas as nações, então chegará ao fim. Então está dizendo, para acontecer o arrebatamento, que é iminente, precisa que o evangelho chegue a todas as pessoas. Então a igreja está limita, então o arrebatamento. Então Jesus não pode arrebatar a igreja hoje, porque o evangelho tem que chegar em todo mundo. Eu não afirmei que o evangelho tem que ser pregado em todo mundo. Eu só li um texto que disse que a missão da igreja é pregar o evangelho por todo mundo. É a missão da igreja. É que o se o texto está afirmando isso, temos que entender debaixo de uma visão, se é pré, se é pós. Aí eu estou batendo nessa tecla. O que eu estou dizendo é que a missão de pregar o evangelho foi dada para quem? Foi dado para a igreja. Se o texto está dizendo que o evangelho será pregado, ele virá. Mas quando será pregado para todo mundo? Você acredita que será pregado para todo mundo, todas as nações nesse período agora? Assim acontece. Então, assim, se o arrebatamento não é iminente, você está falando que a igreja do Senhor está inserida do versículo 4 até o versículo 14 e está afirmando o texto, se a igreja está inserida segundo a sua linha de interpretação. Então, esse evangelho do reino será pregado em todo mundo habitado, como testemunha a todas as nações. Então chegará ao fim. Então o arrebatamento só pode acontecer quando a igreja pregar o evangelho para todo mundo. É porque o Senhor disse que a igreja o Senhor disse que a igreja está inserida aqui. Certo, a igreja está inserida, mas não é necessariamente condicional para ela ser arrebatada ou não. Só está o texto que o evangelho será pregado, e está afirmado aí. Foi o próprio Jesus que falou, então vai brigar com ele. Mas o texto está afirmando isso. Eu estou afirmando que isso é uma condição para a igreja poder subir. Não falei, não tem condição. Em Mateus 24, que acontece em Mateus 24, são 3 vertentes do pré-tribulacionismo. Isso eu já falei. Então, se você está dizendo que o versículo 4 até o versículo 14 a igreja está inserida, e se a igreja está inserida do versículo 4 até o versículo de número 14, é interpretação, interpretativo. Se ela está inserida, então tem que chegar ao fim, só quando a gente testemunhar em todas as nações, porque a igreja está inserida. O Apocalipse da casa no 14, está funcionando? Não, é só o que está dizendo, que a igreja está inserida. Certo, mas o Apocalipse está no 14 não cabe? O 15 fala, então quer dizer, interpretação bíblica, então quer dizer que isso aqui, o verso 24, não representa uma cronologia, amém? Certo? Porque tem o verso 15 que mostra a metade da situação. Então tem textos que não são cronológicos, não está escrito em ordem cronológica, certo? Porque a missão de pregar foi dada à igreja, ir por todo mundo e pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, ensinando ao. Enfim. Aqui a pergunta que fica sobre o arrebatamento iminente: se o arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer momento. A igreja pregando, não pregando, mas a gente sabe que a igreja está pregando, e o arrebatamento é iminente. Então a pergunta que fica para o Senhor é: que sinal? É a mesma pergunta que o Senhor ainda não respondeu. Qual o sinal que falta para acontecer esse arrebatamento? Que sinal que falta? Isso está na exclusividade de Deus, é só Deus, é só Deus, certo? Mas a gente sabemos, com todo respeito aos irmãos, a gente sabemos, pelos sinais, pela ordem dos fatos que estão acontecendo no mundo, pela evidência dos fatos que estão acontecendo no mundo, que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. É iminente, né? Exatamente. Então, acabou de chat. Vou te fazer uma pergunta, pastor Michel. Mas há sinais. Pastor Michel, isso é um sinal. O que está acontecendo? Vou falar um pouco mais alto aqui, porque, pastor Michel, os sinais que está acontecendo, não vou nem até pegar essa os sinais que não vou nem colocar, não vou nem falar dos aspectos de sinais aí que está acontecendo no mundo, englobando o mundo, enfim. Mas eu queria falar assim, o que está acontecendo dentro da igreja? Você acredita que o que está acontecendo dentro das igrejas, os escândalos, tudo isso,
traz um apontamento para o arrebatamento, assim, na sua visão? Interessante, Jesus falou assim, sobre Mateus 18, que porque viram os escândalos, mas a gente tem que acontecer. Ou seja, nitidamente está falando que vai acontecer, é uma realidade que vai acontecer. Mas vai acontecer escândalo, vai acontecer sinais, sim, está claro. Só que o arrebatamento é iminente, não está limitado a escândalo. Na verdade, a gente sabe muito bem que escândalo sempre ocorreu na história. Mas o arrebatamento não está limitado a escândalo. Tem que acontecer algum escândalo para o arrebatamento acontecer. Então, onde está isso? Tem que acontecer uma profecia, algum sinal para o arrebatamento iminente acontecer. Senão se acaba toda a doutrina da iminência e tudo aquilo que o próprio Jesus disse. Por exemplo, olha o que Jesus vai dizer aqui em Mateus 24. No seu versículo de número 37 ele fala: como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. O dilúvio pegou todos de surpresa. O arrebatamento vai pegar todos de surpresa, porque é iminente. O versículo de número 50. O Senhor daquele servo virá um dia inesperado, em uma hora em que o servo desconhece, ou seja, iminente. Mateus 25, versículo de número 13. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia tão pouca hora em que o Filho do Homem chegará, ou seja, iminente. O próprio pastor Rodrigo aqui, ele disse que o arrebatamento será iminente. É de repente, irmãos. Já afirmou. Pastor Rodrigo, vou te lançar uma pergunta. Pra você ver que o negócio é... Na sua visão de entendimento, os sinais que estão acontecendo, descritos pela palavra de Deus, né, dentro do que você entende, esses sinais que estão acontecendo, é para quem? É para o mundo? É para a igreja? É para Israel? Esses sinais são específicos para quem? Disse Jesus aos seus discípulos. Quais seriam os sinais do verso de número 3 até o verso de número 31. 31 ele encerra e inicia o 32, 33, falando da parábola da figueira. E quando ele fala a parábola da figueira, ele fala que assim como ela brotar e como ela frutificar, aí ele vai dizer, não passará esta geração, a geração que vê estes sinais, porque o filho está às portas. Está no texto aí que ele está às portas, certo? As portas para quê? Porque ele vai arrebatar a igreja. Ele vai arrebatar a igreja. O primeiro acontecimento. Não sabemos, como ele mesmo disse, não sabemos o dia nem a hora, mas ele falou que não passará essa geração. Se ele disse que não passará essa geração, entendemos que nós somos essa geração porque estamos vivenciando uma evidência de que esses acontecimentos estão para desencadear o arrebatamento da igreja. Eu aguardo agora, estou vendo lá, estou próximo de ver um acordo de paz, estou próximo de ver um acordo para a reconstrução do terceiro templo, e baseado na doutrina pré-tribulacionista, sabemos que o templo vai ser reconstruído, mas a gente não vai ver o anticristo. A gente não vai ver baseado na própria Bíblia, conforme textos que eu já citei, já trabalhamos aqui. Então, baseado nisso, eu entendo, dentro dessa evidência, eu acredito que eu faço parte dessa geração. Eu sei o dia? Não. Eu sei a hora? Não sei. Ele está trabalhando um ponto escatológico, uma doutrina da evidência, se é nova, se é velha. Amém. É um termo teológico, biblicamente falando. Jesus falou que essa geração, a geração desses sinais, a geração desse momento, a geração da figueira, se é figueira, se não é figueira, mas é a geração que Israel voltou a ser nação, uma geração que está vendo tudo desencadeado para acontecer. Eu tenho essa evidência que isso são sinais. Mas para quem? Para a própria igreja, porque foi uma pergunta para os próprios discípulos. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor Rodrigo sobre essa resposta dele. É que interessante que Jesus ele falou, essa lição da figueira que eu tenho como compreensão bíblica, não só eu, como o pastor César Cavalcante, o pastor Guia Soares, que são teólogos respeitados nessa nação, que é uma forma idiomática de Jesus dizer isso, né? Já deu o exemplo do rico, né? Já. Então, é uma forma idiomática. Então, Jesus está falando, essa geração, se essa geração é a nossa geração, segundo o pastor Rodrigo Timóteo, essa é a geração dos sinais, então, Jesus, a gente lendo o contexto, a gente não pode pular então o versículo de número 15 ao 28, da profanação do templo, né, que será dias terríveis, as mulheres grávidas, que será uma época de grande tribulação, a qual jamais aconteceu desde o início do mundo. Então, se essa geração dos fatos, a gente não pode excluir esses acontecimentos da grande tribulação. Ou seja, então é mais fácil dizer que o Senhor é pós-tribulacionista. Por quê? Por quê? Porque essa geração
tem um contexto. Qual geração é essa? Dos sinais, todos esses sinais. Certo. Não é só, inclusive. mas não é só o 14, é o 31. Mas inclusive esse sinal da 3 até o profanação. 14. Inclusive o sinal da profanação do templo, da grande tribulação, quando nunca houve nem mais haverá, está incluído nessa geração. Mas por que nesse bojo, no seu argumento, o senhor não inclui do 3 ao 14, que é um período de pregação, um período de perseguição, um período de princípio de dores, que ainda não é o fim. O fim é esse texto que o senhor falou. Sim. O fim, biblicamente falando, preciso terminar de concluir agora o raciocínio, o fim é do 14 ao 31, que resume os últimos 42 meses dessa presente era, certo? Esse fim, que é o período de grande tribulação, como nunca houve, Mateus 24, verso 21, e nem jamais haverá, um período específico, certo? Então, para você tem que incluir também Mateus 24, do verso 3 ao verso 14, que apresenta esse princípio de dores que não é o fim. Não é o fim, porque o fim é como eu já disse. O Senhor disse aqui, não passará essa geração. Não passará essa geração. Mas está incluído o princípio de dores. Está incluído também a profanação do tempo. Quanto dura uma geração? Certo. Certo. E o que isso tem a ver? Mas em Mateus 24, o Mateus 24 do 2, do 3 até o 14, que é o princípio das dores. Então para o Senhor, essa geração é do versículo 4 ao 14 só, né? Não, é tudo. Tudo. Está englobado tudo, só que ela tem um período de tempo que não é só 42 meses, que é o verso 14, do verso 15 até o verso 31. Esses são os últimos 3 anos e meio da Terra. Dentro dessa contagem dessa quinta semana de Daniel. Na verdade, essa geração que Jesus está falando, da figueira, que Jesus está usando a forma automática de expressão, ele está relatando os sinais. Ou seja, Jesus está falando assim, quando você vê esses sinais. Não tem sinais. Quando você vê esses sinais. Tem sinais? Deixa eu terminar o raciocínio. Quando você vê esses sinais, você que está na Judéia, ora, para que não seja no sábado ou no inverno. Quem é que guarda o sábado? É o povo? Judeu. Sem contar que eu uso o sétimo dia. É porque você já entrou nesse aspecto do guarda do sábado. Isso é para o tempo da lei, não para o tempo da graça, né? A gente vai entrar nesse debate aí pouca hora. Mais vamos lá. Mas ele não falou só sobre ir para a Judéia, só o contexto de Israel, que você está afirmando aí. Mas ele também falou sobre guerras, rumores de guerras em todo mundo. Que sempre existiu. Que não é o fim. Porque o fim está ligado aos últimos 42 meses, do 15 ao verso 31. E outra coisa, você vai ver que Jesus está dando uma orientação. Mas por quê? Porque eu falo da entrada do anticristo em Jerusalém. Quando fala assim, olha, não desça para buscar capa, não desça para buscar capa, não desça para buscar capa, as mulheres, ai das mulheres grávidas, porque o período tribulacional, porque é aí que a casa vai Isaías 13 fala sobre isso. O anticristo vai entrar em Jerusalém com o intuito de matar, de exterminar o povo judeu. Os filhos vão ser tomados dos ventres. Isso, e Jesus está dando aí uma orientação. Fuja para onde? Fuja. Para o deserto. Você não passar essa geração dos sinais que Jesus usou. Mas não é só o 15, como você está aí. Só que nós temos que entender, pastor. Não é só o 15, que o tribulacional é do 3 7 anos. O tribulacional é 7 anos. 3 anos e meio falsa paz. Mas você sabe muito bem que o versículo de número 4, por exemplo, cuidado para que ninguém vos engane ou você nos. Apocalipse 6, versículo de número 2, é o primeiro selo aberto. Jesus já está alertando. Jesus já está alertando sobre o anticristo. Jesus está falando, cuidado para ninguém seduzir vocês. Então quer dizer que a falsa paz, esse período de engano para o Senhor, que Jesus falou, a falsa que paz é o princípio de dores. A falsa paz. Então o princípio de dores vai ser na falsa paz. Período tribulacional. No período de falsa paz. Os primeiros 3 anos e meio vai ser o princípio de dores para você. Isso, período tribulacional. Isso. Então, para ele, esse princípio de dores se dará nos 3 anos e meio de falsa paz primeiros. Os princípios das dores? Isso. Na verdade, Jesus está dizendo aqui, ó. Qual sinal será da sua vinda no fim do tempo? A gente sabe muito bem que Jesus não sabia a doutrina do arrebatamento. Né? Jesus está trazendo a resposta às suas perguntas. Sinal do fim dos tempos, na verdade, que no grego ali nem é fim dos tempos, da vinda de Cristo. Então Jesus vai trazer aqui, ó, o primeiro sinal que ele traz aqui, Mateus 24, versículo 4. Cuidado para que ninguém vos seduz, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Aí ele fala isso. Guerra, longe de guerra, fome. E se você colocar Apocalipse, capítulo número 6, e colocar Mateus 24, você vai ver ali que tudo está ligado entre Apocalipse 6 e Mateus 24. Então você acredita que o princípio das dores vai se iniciar na grande tribulação? No período tribulacional. Porque o arrebatamento da igreja desencadeia o período tribulacional. Quem está aplicando aí é a falsa paz. O arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos santos vai acontecer realmente para desencadear a grande tribulação.
Mas você acredita que o princípio das dores vai se iniciar na grande tribulação? Na verdade, Ou não estamos vivendo? na verdade, sinais sempre existiu e sempre existirão. Sim. Guerra sempre existiu, fome sempre existiu, até antes de Cristo Jesus. Sim. Sempre existiu. Os sinais que estão acontecendo agora, em Mateus 24, por exemplo, antes do versículo 15, antes do versículo 14, na verdade, está existindo. Existiu antes de nós, vai continuar existindo. Só que vai aumentar e intensificar até o período tribulacional. Só que o arrebatamento é iminente, não necessita de nenhum desses sinais para acontecer o arrebatamento, porque é iminente. Mas esses sinais que estão aconteceram antes de nós e vai continuar acontecendo. Não, mas a pergunta é o seguinte: você não acredita que nós estamos vivendo no princípio das dores ou vai se iniciar na grande tribulação? Na verdade, o princípio de dores começa Ele não pode afirmar isso por causa da iminência. Porque assim, não, na verdade, porque, assim, eu acredito que nós estamos vivendo o princípio das dores, porque quando fala do princípio das dores, fala do começo, porque esse começo vai chegar ao clima Agora dessa ele é dor. só após o arrebatamento, isso aí. Não, na verdade não é isso. Na verdade, Porque se o engano vem e é casado com Apocalipse 6:1, que é a entrada do Anticristo, Sim. então é só após o arrebatamento. porque eu não vejo a igreja aqui em Mateus 24. Então é só após o arrebatamento para você. Mas esses sinais acontecia e sempre aconteceu. Não sei qual é a Acontece que aumenta cada vez mais. Tá, mas no texto, os discípulos perguntaram para Jesus quais serão os sinais do fim. Da vida dele. da vida dele. Né? Quais são os sinais? Está no texto. Ó. Verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus sentado com eles, se aproximaram dos seus discípulos dele. No particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do século, ou da consumação. Enfim, é as duas coisas. Aqui está. Aí Jesus respondeu, no Mateus 24, verso 8, ele vai falar assim: ó, isso ainda não é o fim, certo? E depois ele vai falar qual é a vinda, ó. Então aqui já é uma exegese boa para entendimento. Tem dois tempos diferentes. São duas Certo? perguntas. Dois tempos diferentes e duas perguntas também, porque a vinda fala da parousia, que é a manifestação, certo? No final, a segunda fase, pisa o pé no Monte das Oliveiras, o céu se abre, glória a Deus, aleluia, nós vemos com ele, certo? Mas, quando fala do fim, o próprio Jesus responde: ó, o fim não é, porque primeiro é o princípio das dores, certo? Então, o Senhor afirmou que nesse princípio das dores ainda não é o fim. Não é o fim, especificamente não é o fim. Olha o que diz, Mateus e Jeremias capítulo 30, versículo número 7, versículo número 6 e 7 fala dos princípios de dores. Oséias 13:13 fala de dores de parto. Isaías 26:17 fala de dores de parto. Tanto a literatura rabínica como o Antigo Testamento usa essa expressão para se referir a um sofrimento mundial no fim da presente era. Está diretamente ligado a Israel. Ou seja, o que Jesus está expressando sobre dores de parto, os profetas usaram essas dores de parto. Os rabínicos, os judeus. É ligado aqui? Israel. É o relógio gravitacional da escatologia. Está ligado a Israel. O pastor Rodrigo, o que eu estou falando aqui é que, por exemplo, fome sempre existiu. Certo. Sempre existiu até antes de Cristo. Fome sempre existiu. Iniquidade, pestes, terremotos, sempre existiu. E por que Jesus O arrebatamento é que está falando respondendo a pergunta dos apóstolos. E qual é o sinal da vinda e do Ele fim? vai perguntar para Jesus assim: qual é o sinal da sua vinda, do seu retorno? E Jesus vai cautelar para que ninguém vos engane. Primeiro sinal. Certo? É tanto que assim, eu vejo a igreja na questão do princípio das dores, Mateus 24, porque Jesus diz assim: olha, que vocês serão entregues, né, vocês vão morrer. Está respondendo para eles. E Jesus está respondendo, Jesus está falando para a igreja. Então, é como eu trouxe aqui, tem Porque- três divergências. Ah. O que eu preciso compreender. Certo, mas o que você compreende? O que Você eu já preciso explicou. compreender dos irmãos aqui, se a igreja está inserida em Mateus 24, que na verdade aqui é uma resposta para os discípulos. E você Para a entendeu? igreja. Então, se a igreja está inserida aqui, até qual versículo aqui a igreja está inserida? Até o versículo 14, né? Sim. Então, se a igreja está inserida até o versículo 14, o arrebatamento só pode acontecer quando cumprir o versículo 14. Qual que é o cumprimento do versículo 14 que Jesus está falando aqui? Este evangelho do reino será pregado em todo mundo, todo habitante, como testemunha a todas as nações, então chegará ao fim. Então, o arrebatamento só pode acontecer quando o evangelho. Mas quem afirmou isso? Jesus está você está trazendo aqui que a igreja está inserida. Eu já não estou trazendo que a igreja está inserida. Porque assim, ó, você vai entender, discernir aqui a linguagem de Cristo. Primeiro, Jesus, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos, igreja, tá? Para lhe mostrar a estrutura do templo, que igreja gosta de templo. Jesus vai bater. Jesus, porém, lhes disse: não vejo tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedras, que não seja derribado. Então, vamos para a igreja, certo? Porque a igreja não é lugar, a igreja é um corpo místico em ajuntamento, certo? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, a igreja, tá?
em particular, dizendo: diga-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus dizendo para os discípulos, para a igreja. Porque muitos virão meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão muitos. E ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai-vos. Para quem está falando isso? Para a igreja. Olhai-vos e não vos assusteis, porque é nisso que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, é um começo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, espécie, terremoto, vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregado para ser desatormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e traídos aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos, os precursores do anticristo e os precursores dos falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverará até o fim será salvo. Você pode ver que Jesus ele transita tanto para a grande tribulação quanto para o nosso tempo. É que na verdade os sinais, como estou falando, sempre ocorreram na história. Só que o arrebatamento não está preso, limitado a nenhum desses sinais. Mas a pergunta que os discípulos fizeram foi sobre o tempo do fim. Quais os sinais seriam? Eles perguntaram isso que nós estamos respondendo. É tanto que no versículo 15 ele vai falar sobre a grande tribulação. Sim, que é um doce. É um doce. Você compreende aqui? Esses sinais, a resposta de Jesus é sobre a pergunta dos apóstolos, sobre os sinais. Até o fim, e Jesus relata todo o sinal até o período tribulacional, que sempre está interligado nesse assunto. Só que, todavia, não se trata aqui sobre arrebatamento, até porque os apóstolos não conheceram nada sobre arrebatamento. O arrebatamento é o quê? Iminente, não necessita de nenhum sinal. E a pergunta que fica, pastor Rodrigo, que sinal necessita para acontecer o arrebatamento? Meus irmãos, é bíblico que no tempo, Israel foi, no tempo do ano 70, Israel foi disperso, houve grande perseguição, e o povo ficou fora da sua cidade. Enfim, Deus teve que reunir todos, e isso aconteceu no ano de 1948, certo? Então nós estamos vivendo um apontamento profético. Israel voltou a ser nação, eles querem reconstruir o terceiro templo, eles querem reconstruir, mas não conseguem. Mas para isso precisa de um acordo, precisa de os árabes aceitar, precisa da religião islâmica muçulmana aceitar. Tem que haver uma união para que isso. Então precisa de um domínio de algum império, algum imperialista, um homem que vai se levantar, que sabemos que é o próprio anticristo. E nós estamos vivendo esse tempo que há uma luta para que Israel tenha essa liberdade para construir. Nós estamos vivendo isso hoje. O Donald Trump, o genro dele, Jared Kushner, trabalhou já tem um acordo de Abraão já com os árabes, há negociações. E nós estamos vivendo esse tempo que tem essas propostas, já estão preparando as ovelhas vermelhas, já tem as estruturas do templo para ser montadas, já só estão esperando o aval, só estão esperando que seja destruída a mesquita lá, né? A mesquita pagã, porque é naquele lugar que tem que ser construído. Os judeus estão aguardando isso. Então nós estamos vendo evidência para que todo o contexto bíblico, escatológico aconteça, e vai acontecer, porque o próprio Cristo disse: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras que eu estou dizendo desses sinais não vai passar. Certo? Então isso é uma evidência. O pastor Rodrigo falou que a gente concorda. Assim, tudo que está falando. A gente sabe muito bem que hoje existe fome no mundo. Concordamos. Existe guerra, a gente está vendo guerra. A gente concorda com isso. Aumenta a iniquidade, a gente concorda com isso. A igreja está passando por esse período aqui. A gente concorda com isso. Isso só que é a resposta de Jesus para quem? Só que a pergunta que fica é: se o arrebatamento é iminente, apesar de estar acontecendo isso, fome, nação, guerra, mas é sinal iniquidade, é sinal do fim. Ou é sinal que todo tempo acontece? Só que qual que sinal que é, pastor Rodrigo? Vai acontecer o arrebatamento, porque se não é iminente, precisa de um sinal. Dentro da escatologia, da nossa cronologia escatológica, da teologia, eu já expliquei que antes do arrebatamento, que o anticristo apareça, eles vão ter que fazer um acordo para a construção do terceiro templo. Tudo isso está sendo montado. Então, baseado na escatologia, a gente sabe que 7 anos antes, certo? 7 anos antes, a igreja vai ser arrebatada. Mas, para que o anticristo possa aparecer também 7 anos antes, que está equivalente ao tempo, certo? A igreja precisa ser retirada conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, certo? Tem 3 ali apontamentos que mostram que antes de o anticristo se manifestar, há uma retirada da igreja, certo? Mas quando ele aparecer, ele vai reconstruir o terceiro templo. E dentro desse cronograma, a gente tem evidências bíblicas que nos dá essa margem, e o próprio Jesus falou: não vai passar essa geração. Tem um fator importante dentro da nossa ética, certo? Do nosso senso, tem um fator importante que todo cristão piedoso, ele sente isso baseado no texto.
baseado nessas profecias que todo o programa está se montando em todas as áreas. O apóstolo Paulo, ele sentia isso também. Ele desejava que o arrebatamento acontecesse. E nós que ficávamos vivos, ele desejava. Eu entendo que ele desejava, mas todos desejamos, falamos Maranata, aguardamos. Só que se não, nós não sabemos o dia, não sabemos a eminente. Mas a gente sabe que é 7 anos antes. A gente sabe os fatores importantes. Falou tudo. A gente sabe muito bem que após o arrebatamento do Senhor, após o arrebatamento da igreja, a gente sabe calcular cronologicamente todos os sinais. Sabe o que acontece para você? Só que antes disso, sabe o que acontece quando você está fugindo? É que o senhor está fugindo da minha pergunta que eu fiz desde o começo sobre o celular. Não, mas você aconteceu o arrebatamento. Ele foge disso, mas o texto principal ele não concorda, que é Mateus 24, que é a nossa prova, é a nossa base de sinais que o próprio Jesus respondeu para os discípulos, são os sinais da vinda do fim. Qual sinal? Então, só que ele foge disso porque ele acredita que é tudo da falsa paz. Mas qual o sinal que falta, pastor Rodrigo, então aqui em Mateus 24, para o seu arrebatamento? Porque senão, se o arrebatamento é iminente, não necessita de nenhum sinal, apesar de ter os sinais. Eu falei aqui que tem fome, orgia, tem sempre houve, né? Mas essa é uma resposta de Jesus. Não é de sempre houve. Não, mas está intensificando cada vez mais. Está sujeito, está intensificando. Ou seja, sinais sempre existiu, existirão, intensificando cada vez mais. Só que o arrebatamento iminente não está limitado a nenhum desses sinais. E a pergunta que fica, se o arrebatamento não é iminente, qual o sinal que precisa para acontecer o arrebatamento, se o arrebatamento não é iminente? O sinal que precisa para acontecer o arrebatamento? Esse é o debate de hoje. Irmão, tá vendo, irmãos? Tá bom esse debate, tá gostoso. Você tem que compartilhar aí nas suas redes sociais, compartilhar aí, vai lá no Instagram, segue lá o Timóteo Cast, segue lá o canal do Bispo Wilker, segue ali o canal do pastor Marco Adriel, professor Marco Adriel. Nós estamos aqui para debater esse assunto. Eu tenho algo muito importante a falar, é que o cenário está montado, biblicamente falando, na doutrina pré-tribulacionista. O sinal é o cenário preparado, o sinal que, qual é o sinal principal que resume do verso 3 ao verso 14 de Mateus 24, é o princípio de 2. É onde engloba tudo que Jesus falou. E nós estamos vivendo esse princípio, não é o fim. Não é a hora da gestação, não tá tendo parto, não é o parto ainda, porque é um princípio. E nós estamos vivendo esse momento de contrações que estão tendo intervalos. A pandemia foi um desses intervalos, nós estamos vendo aí uma dessas contrações, e nós estamos no intervalo de outro acontecimento. Estamos vivendo um cenário geopolítico, estamos vivendo a intenção de Donald Trump, a intenção de outros países para ali o acordo de paz. Inclusive já tem um acordo de Abraão, que o próprio genro do Donald Trump, o Jared Kushner, fez, né, com os árabes. Ou seja, já uma organização, já estão destruindo o Irã, certo? Para que possa ser liberado alguns fatores desse quesito, certo? Ali tem a guarda lá no Irã, uma guarda muito poderosa, tem milhares de soldados ali que, se liberarem ali a construção do terceiro templo, essa guarda invade Jerusalém para ali uma guerra astronômica. Mas o que o cenário está preparando? O cenário está preparando um acordo de paz. Então há evidências que o princípio de dores está acontecendo. Eu defendo isso, só que o irmão não defende que a igreja está em Mateus 24. Então a gente não vai conseguir chegar num denominador comum. O que eu falei aqui é que o que está escrito nesse princípio de dores, fontes, falsos profetas, sempre existiu, está existindo e vai existir cada vez mais. É o que eu estou afirmando aqui. O que eu estou dizendo para o Senhor, se então aconteceu o arrebatamento, que não é iminente segundo a sua mente de interpretação, qual sinal aqui que está entrelaçado em Mateus 24, do versículo 4 ao 14, que a igreja está inserida, qual o sinal que falta para acontecer o arrebatamento? O sinal, como eu já disse, vou repetir, é o princípio das dores. Estamos vivendo um período de constrações. Então este é um sinal de que a qualquer momento Jesus Cristo vai arrebatar a igreja. Porque não é o fim. Não é o fim. Mas o sinal é esse. Já está acontecendo. Estamos vivendo esse sinal. A igreja, ela tem o discernimento pelo Espírito Santo para fazer leitura do tempo. O que eu falei, escatologia é investigação, é profético, é observação. Escatologia você trabalha dentro desse ângulo, certo? Mas assim, nós, com relação a sinais, que eu tinha feito a pergunta do pastor, para quem são esses sinais? O mundo não compreende esses sinais, porque o mundo já tem a sua própria ideia. O povo judeu menos, né? Os gentios menos, mas os salvos em Cristo, eles compreendem na leitura profética, pelo poder do Espírito Santo, eles fazem a leitura do tempo, porque essa leitura do tempo vai chegar a um denominador final, certo? Porque os sinais, ele faz um apontamento. Eu, particularmente, eu vou transitar entre as duas ideias. Os sinais vão acontecer? Vão acontecer, certo?
certo? Sinais têm que acontecer. Mas não depende deles Mas para o arrebatamento. para o arrebatamento acontecer, pode acontecer a qualquer hora, eu concordo com o pastor Adriano desse Só que ponto. ele está encaixado. O arrebatamento não precisa de sinais. Porque o que é o arrebatamento? O arrebatamento é uma agenda de Deus para os santos. O arrebatamento é uma agenda de Deus para uma. Eu não vou nem falar igreja, porque tem gente que tem um nome de igreja, mas não é santo. Tem gente que é só igreja, mas não vive uma vida santificada, não alcançou a estatura perfeita do varão perfeito chamado Cristo. Cristo é o modelo da igreja. Cristo tem que ser o modelo do santo. Se Cristo é santo, tem que ser santo. Se Cristo é santo, tem que moldar a santidade dele para ser como ele, que o arrebatamento vai acontecer por assimilação. Se a pessoa não está em luz, o arrebatamento da igreja acontece, ela não vai participar desse grande evento. Não vai! Então o arrebatamento é uma agenda de Deus, é um evento de agenda de Deus. O próprio Jesus falou, os anjos não sabem, o filho na sua forma humana encarnada, no momento em que ele estava na terra, disse, para mim foi ocultado essa revelação. Mas foi manifesto para ele quando ele chegou lá. Certo? Quando ele ultrapassou as regiões celestiais que os discípulos viram ele subindo, ele adentrou as dimensões e aos segredos das dimensões espirituais, foi revelado a ele com clareza todo o aspecto de segredos divinos. Então o arrebatamento da igreja é uma agenda de Deus para os santos. Aí eu vou fazer essa pergunta para o pastor Adriel. Pastor Adriel, o arrebatamento, você acredita que é para a igreja? Isso, para a igreja salva, lavada e remida pelo sangue de Cristo. Tá. Mas se o arrebatamento é para a igreja, por que muitos não vão subir? Porque muitos que não vão subir são aqueles que não denominam do grupo chamado igreja. Ou santo. Os santos. Não guardou a palavra da perseverança, porque guardou a palavra da perseverança é interessante esse debate maravilhoso que quem mais ganhou acho que foi o povo. Exatamente. Esse debate, né? Interessante que o pastor Rodrigo ele colocou nas suas redes sociais um louvor que Amanda Malcos, o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, ou seja, iminente. A gente vê os irmãos que vai assistir essa live aqui, escutando a palavra do pastor Rodrigo dizendo sobre a iminência do arrebatamento. Apesar de sinais sempre. A minha defesa, desculpa cortar o senhor, mas a minha defesa não é contra assim, totalmente a iminência, é um ponto da iminência. Sim. Por quê? Porque eu acredito que o arrebatamento é de repente. Já foi perguntado aqui como será o arrebatamento, né? Não sei se foi perguntado, mas você pode fazer essa pergunta também. Será como? Amigo escador? Será de repente? Será secreto? Para a gente poder concluir, isso é interessante. Mas assim, o arrebatamento realmente ele vai ser de repente, certo? Por quê? Porque nós não sabemos de nenhuma hora, foi o próprio Cristo que afirmou. Quem sou eu? Quem é Rodrigo, comedor de arroz e feijão, para poder falar o dia e a hora? Só que Jesus falou que não vai passar a geração. Então eu trabalhei esses textos, o irmão trabalhou também debaixo desses textos. E essa é a grande problemática. Eu acredito que o grande sinal para o período do fim, antes do período do fim que Jesus falou, é o princípio de dores. Para mim, e o princípio de dores está englobado nessas compreensões que são esses sinais, dentro do meu ver, da minha interpretação, como de outros católicos também, que defendem. O problema é ficar fechado na doutrina da evidência, para defender tudo. Você acredita que o princípio das dores é um sinal de apontamento para o arrebatamento? Exatamente, porque ele aponta um sinal geográfico global que aponta para acontecimentos que se encabeçarão a manifestação de Cristo, a construção do terceiro templo, tanto é que Mateus 24,15 desencadeia isso e resume até o primeiro. Eu concordo plenamente, pastor Rodrigo. É que a palavra doutrina da eminência, defendida pelo pastor Juliano Flávio, pastor Ivan Soares, pastor Ciro Ciborda. Eu não sou cego disso. Quem compreende isso, a doutrina da iminência, é que apesar dos sinais existir, está existindo agora, atualmente no presente, século 2026. Não tem sinais, isso que eu estou defendendo. Sinais existem e vai continuar existindo, só que o arrebatamento iminente não está preso em nenhum sinal. Não precisa de nenhum sinal acontecer para que o arrebatamento aconteça. Não precisa de nenhum sinal. Isso é a doutrina da iminência. Certo, existem sinais. Tá, e eu estou defendendo aqui, o grande problema que a gente diverge é que você não defende que os sinais de Mateus 24 estão acontecendo. Estão acontecendo ou não? Estão acontecendo. Estão acontecendo, sim. Certo. Então a igreja está aqui ainda. Sim. Então nós não estamos no período de falsa paz que o Senhor afirmou, que é Apocalipse 6,2, que o anticristo vai enganar, que Mateus 24, verso 4, a falsa paz é o anticristo que engana. É que esse versículo 4 também se aplica para Apocalipse 6,2. A falsa paz só acontece depois do arrebatamento da igreja com o anticristo. Porque o arrebatamento da igreja vai desencadear o período nacional. Aqui que a gente divergiu, mas assim, eu acredito que nós estamos vivendo esse período, sim ou não. Amém. Respeito a sua opinião, é uma interpretação. Todavia, no instante, a gente entende que eu acredito que nós estamos vivendo esses sinais, como o senhor mesmo afirmou que nós estamos vivendo esses sinais, certo? Então o senhor afirmou, acabou de afirmar. E é isso que eu estou falando, que dentro desse período que nós já estamos vivendo, não é algo especulativo, o princípio vai acontecer, não, nós estamos vivendo esse princípio, porque esses sinais estão acontecendo. Estamos experimentando o discorrer do princípio. Então olha que forte. Agora, não poderemos experimentar a grande tribulação, porque tem a tribulação e a grande tribulação. E colocar um sinal do seu arrebatamento antes. Agora depende disso, para a gente afirmar, Jesus vem agora? Não, mas a gente acredita que a qualquer momento ele vai vir. Igual a igreja do primeiro século.
Exatamente. O meu maior problema, Bispo Igor, é a gente se fechar num ponto teológico como a eminência. Eu gosto muito da teologia, mas alguns pontos a gente não pode crer cegamente. Vai dar sobre isso aí. Porque é o seguinte, a teologia é boa, mas ela é falha. Ela pode falhar em alguns pontos. A Bíblia não falha, é o homem dentro de um conceito que complica as coisas. Escatologia, aliás, escatologia não. A teologia, por si só, ela te dá um apontamento, é igual um GPS. O GPS, ele não vai dizer assim para você, bandido à frente. Não, ele vai te levar a determinados lugares, só que ele não vai te falar que vai ter perigo. O GPS ele te leva, mas assim, tem perigo lá na frente, mas o GPS não te avisa. Certo? A teologia, ela é da mesma forma. Foi o que eu falei com o pastor Adriano. A Bíblia, ela é um livro que quando nós lemos a Bíblia também nos lê. A Bíblia funciona dessa forma. Você lê a Bíblia para que a Bíblia te lê. Só que antes de você ler a Bíblia, quando você abre a Bíblia já está te ensinindo, que é o manual de regra e fé. A Bíblia, ela faz isso com a gente. Ela fala algumas coisas para você entender, outra ela vai jogar no seu colo. Ela fala assim, se vira. É assim que funciona, entendeu? Para nós terminarmos aí o debate, considerações finais, bate e volta. Pastor Rodrigo, você acredita que o mundo verá o arrebatamento da igreja? Eu parto da premissa de que o arrebatamento da igreja ele será algo rápido, né? Será por conta da palavra no grego rapazo, que é a palavra utilizada para o arrebatamento, certo? E aí ele é tirado com força, né? 1 Tessalonicenses 4:17. Todavia, o acontecimento em si vai gerar algumas consequências. Que consequências são essas? Se os santos vão ser tomados com força, a gente costumeiramente entende que vai haver alguns caos na terra, né? Vai haver alguns caos na terra, roupa vai cair, pessoas vão sentir falta, né? Agora, tem mistérios que só o dia vai mostrar e vai revelar, e eu quero estar na glória, não quero saber como vai ser. Pastor Michel, você acredita que o mundo verá o arrebatamento da igreja? Na verdade, eu creio que o mundo vai perceber, mas não vai ver. É igual o pastor Rodrigo disse aqui, que o arrebatamento vai ser rápido, né? A própria palavra grega, né? Rapazo, rápido. Isso mostra que o arrebatamento é iminente, será rápido, iminente. Então a gente concorda nisso. Interessante também que o mundo não vai ver, apesar que não vai perceber. É diferente, né? Entre ver e perceber. Até porque é um único evento, e esse único evento, tanta transformação do corpo no piscar de olhos, é um único evento. E vai ser rápido, milésimo de segundos, apesar das pessoas perceberem, sentir falta de outras pessoas. E o caos que vai acontecer, pessoas que são lavadas em pessoas de poder, que estiver pilotando um avião, no aeroporto, carros, veículos, vai ser um caos total. Aí que o anticristo vai vir com uma falsa paz. O arrebatamento é iminente a qualquer momento, qualquer hora, apesar dos sinais que existirão. Concluindo a nossa fala, meu ponto de vista, os dois pastores aqui fizeram uma colocação muito boa. Meu ponto de vista, o mundo vai ver o arrebatamento, mas quando eu falo ver, o desaparecimento de pessoas. Foi o que eu falei aqui há alguns momentos atrás com os meninos aqui, antes da gravação. Temos câmeras em todo lugar, certo? É um Big Brother, né? A gente está vivendo dentro de uma caixa sistemática, socialista, porque o mundo, querendo ou não, as informações elas estão sendo disseminadas. Então, o mundo por si só, ele está sendo monitorado. A vida das pessoas hoje, você pode ver na internet, aí está muito com as pessoas fazendo live, vídeo, do dia a dia. Inclusive nessa live aqui, foi o que eu lancei aqui para os meninos no começo. Se o arrebatamento da igreja acontece agora, vai ser num piscar, vai ser rápido, abrir e fechar de olhos, uma velocidade inexplicável, não dá nem para cronometrar. E uma coisa que eu acho interessante aqui que os meninos colocaram, e eu acho até interessante, o desaparecimento de Elias. Desaparecimento não, o arrebatamento, quando Elias ia transladado. Ali existe um segredo extraordinário. É tanto que quando Elias ele vai para um lugar, Eliseu vai falar assim, olha, eu vou com você, por onde você for, eu estou dentro. Aí vai fazer uma proposta para Eliseu, eu quero porção dobrada do teu espírito. Aí Elias falou assim, se você me ver desaparecer, se você me ver na hora que eu estiver subindo. Quando a gente entende esse aspecto, Eliseu estava na mesma frequência que Eliseu estava na mesma frequência que Elias. Então, como Elias foi arrebatado na velocidade, para falar a verdade, ali foi uma questão de slow motion. Como eles estavam no mesmo nível de unção, a subida de Elias foi tão rápida que para Eliseu, pelo nível de unção, foi slow motion, ele viu lentamente, só que estava acontecendo dentro da fração humana, rápido aquilo ali. Aí Elias falou assim,
como você me percebeu tomar a capa. Você, que é tanto que isso aqui é tão tremendo, que Elias desaparecia se as pessoas veem. Aí lá o servo de Acabe diz assim, olha, quando Elias fala assim, ó, chama Acabe. Aí o servo de Acabe fala assim, rapaz, estou conversando com você agora, daqui a pouco o senhor te toma numa velocidade inexplicável, eu vou comer ele, Acabe vai me matar. Então, minha visão, minha visão, o arrebatamento da igreja acontece agora. Eu sei que vai ser rápido, mas no mesmo nível de frequência de unção e o Espírito Santo agente do arrebatamento, quando nós subimos, imagina, nós aqui, o arrebatamento acontece aí, se pensar, porque a Bíblia joga isso pra gente. Mas no caso, no nosso tempo, se acontecer, vai ter um Eliseu para ver, porque ele vai estar junto. Não, mas tem uma questão, varão. A igreja que será arrebatada, ela vai estar numa frequência de unção. Ela vai estar numa frequência de unção. Mesmo. Uma ligação, certo? O arrebatamento é para quem está ligado, para quem tem assimilação. Eu estou aqui com os meus irmãos em espírito. Estamos em o quê? Unice, onde houver 2 ou 3. Eu estou reunindo meu nome, ali onde está. Então nós estamos na mesma frequência de unção. Se o arrebatamento da igreja acontecer agora, eu não vou ver o pastor Adriel e o pastor Rodrigo aparecer rápido. Como estamos na mesma frequência, a experiência vai ser única. Isso, perfeito. Entendeu? Ele vai ter um Eliseu debaixo. Não, mas não é questão de Eliseu. A Bíblia te faz pensar. Quando o arrebatamento para o mundo, a igreja, só que para nós vai ser uma coisa muito lenta, só que de uma experiência. Ou seja, o mundo vai perceber, mas não vai ver. Porque a experiência do arrebatamento é para santo, não é para o mundo. É uma experiência única de transladação, de transporte. Para falar a verdade, nós vamos sair de uma dimensão física para... Arrebatamento é sair de dimensão física para uma dimensão sobrenatural. Por quê? Eu estava conversando com o pastor, eu tinha inclusive entrado no debate com ele. Por que nós teremos o corpo glorificado? Para os santos, o corpo é ressuscitado em glória. Para os santos vivos, para os que estão dormindo no Senhor, é corpo ressuscitado em glória. Para nós é corpo transformado em glória. É uma experiência única. Cada um terá o seu troféu do corpo. Paulo vai falar, vai falar sobre a glória da lua, a Bíblia diz que uns brilharão mais com o fulgor do firmamento. E uma coisa que eu acho interessante aqui, porque senão a gente foge do raciocínio, por que nós teremos um corpo glorificado? Para suportar. Para suportar uma porque nem carne nem sangue espiritual. Poderão herdar, não pode herdar. O que Deus falou para Moisés? Você vai me ver de costa, quem me vê vai morrer. Por quê? Porque você não tem um corpo adaptável a suportar o meu peso de glória. Então, para a igreja santa, que tem a mesma semelhança que Cristo, isso é muito tremendo. Para a igreja que tem a semelhança de Cristo, suportar uma dimensão de glória, porque quando João teve uma experiência, Daniel teve experiência, ele caiu como morto. E Daniel, quando ele caiu como morto, ele voltou em si, estava fraco, onde tem que falar, cara, vou te dar uma capacidade para você ficar de pé. Então, até essa essência em visão, para chegar lá, essa essência em visão, se eu estou usando a palavra certa, até ela vai precisar de uma transformação, porque ela mesmo não aguenta. Porque o peso de glória mata o corpo físico. Esse corpo aqui é propenso ao pecado. Tem uma natureza caída. O pastor de Deus vai dizer lá também que o Pai Celeste aperfeiçoador dos espíritos. Porque nós, na natureza de Adão, não suportamos a glória de Deus. Mas para suportarmos as dimensões de glória, teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Outro tema bom, hein? Meu Deus do céu. Nós vamos fazer esse podcast, inclusive, estamos trabalhando aí, para encerrar aqui o debate. Gosto de me colocar no funil. Nós vamos trabalhar o tema sobre quando ocorreu a queda de Lúcifer ou de Satanás, porque não tem a palavra Lúcifer, né? Já vamos trabalhar aí. Nós vamos descorrer isso agora, mas vai haver na segunda-feira? Sim. Segunda-feira nós vamos lançar aí outro podcast, outro vai debate. Vai ser terrível, hein? Pastor Rodrigo versus o bispo aqui. Meu Deus do céu. Vai ser forte. Amém, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Considerações finais, pastor? Talvez nem acontece esse debate na segunda-feira, porque o arrebatamento é iminente nesse interessante, mas talvez aconteça. A gente não sabe o dia de quando. Pastor, tem considerações? Meus irmãos, muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Compartilhe essa live, compartilhe esse debate. Deus abençoe sua vida nesse período. Deus abençoe o pastor Adriano. Me perdoe alguma coisa. Às vezes a gente, na nossa fala, a gente é falho, mas estamos sendo aperfeiçoados pelo dia de Cristo. Um abraço, irmãos. Amém. Vamos orar. Amém. Senhor Deus. Deus poderoso, obrigado por essa noite, por essa comunhão maravilhosa. Teus filhos. Obrigado, Espírito Santo. São um caminhão de intenso. Nós cremos ao Pai amado, nossa semana está alcança ao Pai da igreja do povo, meu Deus. Já por terra do mal, entra na área espiritual e abençoa. Para ser arrebatado da igreja.